Olá, queridos. Glória a Deus. Estamos em mais um Tadel, né? Agora hoje, né? Hoje dia 26, não é isso? 26 de janeiro de 2021. Nosso Tadel hoje, por conta do decreto, né, do governador, nosso Tadel é totalmente online. Nós não temos o Tadel presencial hoje, mas as nossas reuniões todas, né, permanecem. Reunimos já com os líderes pelo Zoom, né? Eu fiz reunião com os pastores com os outros liderados, e agora nós estamos aqui, né? Todo mundo ligado nesse Tadel online, né? É importante você participar. Hoje seria um Tadelão, perdão, hoje seria um Tadelão, né? O último Tadel do ano, mas nós vamos deixar o Tadelão para fazer presencial, né? Já na próxima semana, o decreto vai até domingo dia 31, portanto, domingo também o nosso culto de celebração será online, às 18 horas, tá? Esse culto já está gravado, inclusive, então vai ser um culto muito poderoso. Mas na terça-feira, dia 2 de fevereiro, não é mais para ter o decreto é até o dia 31, a não ser que haja uma prorrogação do decreto. Mas até então não se fala em prorrogação e, portanto, dia 2 fica marcado o nosso Tadelão, né? Vamos fazer um Tadelão poderoso, vai ser realmente muito bom. Vamos louvar a Deus e vamos glorificar o Senhor e vamos fazer um Tadelão bem gostoso lá. Se vier algum decreto prorrogando e tudo, nós vamos avisar você, tá? Mas de antemão está marcado para o dia 2 de fevereiro, próxima terça-feira, o nosso Tadelão, amém? Vamos fazer uma oração? Eu vou compartilhar uma palavra com você nessa hora, amém? Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estar na tua presença, de receber a tua palavra, receber o treinamento do céu, Pai, o treinamento do Senhor, Deus, para nós, que nós possamos, Pai, estar bem aperfeiçoados e possamos realizar, fazer a tua obra com excelência, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero iniciar lendo com você Efésios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 11, tá? Versículo 11, eu quero ler com você a partir do versículo 11, tá bom, querido? E até o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus, olha lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, olha só, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, olha só, que todos do corpo de Cristo, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Glória a Deus, que palavra poderosa. Mas isso aqui, queridos,
expressa a vontade de Deus para nós. Ele mesmo, aqui começa dizendo, ele mesmo, Jesus, o Senhor, ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, aí vai colocando, né, para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para treinar o corpo de Cristo, para que todos sejam treinados, para que ninguém mais seja como meninos inconstantes, levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer engano dos homens. Ou seja, aqui fala de você adquirir uma estrutura, né? Adquirir um alicerce, você ser um líder de excelência. Então, por que eu li essa mensagem? Por que eu li essa palavra? Porque hoje nós vamos falar sobre a quarta função da célula. E a quarta função da célula é exatamente treinamento de líderes. Vocês já viram, a primeira função foi trabalhada já, que é evangelismo e integração. A segunda função, pastoreio e discipulado. E a terceira função, comunhão, que foi dada na semana passada. O pastor Bosco ministrou no Tadel Online. E hoje nós vamos falar sobre treinamento de líderes. É a quarta função e é uma função muito, muito importante. Todas as 5 funções da célula são extremamente importantes, mas entenda que essa função de treinamento de líder, ela é realmente muito, muito, muito importante. E a célula, na verdade, ela é uma máquina, vamos dizer assim, né? Claro que não é uma máquina, mas como se fosse uma fábrica de líderes. Esse é o nome mais correto, fábrica de líderes. Célula é assim, é fábrica de líderes. Lembra que o nosso tema é todo mundo evangelizado e todo mundo discipulado e todo líder e todo discípulo um líder compromissado. Todo mundo discipulado e todo discípulo um líder compromissado. Todo mundo se tornando, todo mundo na célula é um discípulo, está sendo discipulado. E todo discípulo ali, ele precisa se tornar um líder compromissado com o reino de Deus. Amém? Então isso é muito importante. Olha só, uma igreja baseada em célula, como é a nossa, a base é a célula. Ela sempre produz muitos líderes de qualidade. Porque é muito fácil levantar líder. Tem um fulano, olha, aquele fulano ele fala bem, eu gosto daquele fulano, levanta como líder, tal. Isso aí, irmãos, a gente vê muitos fazendo isso. A gente vê pastores levantados como líder por aí que, assim, a gente sabe que não tem as qualidades ainda para aquilo. Foi uma precipitação por alguma motivação aí. Mas o nosso papel, o papel de uma igreja baseada em células como é a nossa, é sempre levantar líderes de qualidade, produzir líderes de qualidade, né? E essa reprodução, ela acontece nesse contexto de célula. É na célula mesmo, que acontece esse... Perdão, aqui meu telefone está tocando, mas é nesse contexto, de célula que nós levantamos líderes, nesse contexto de célula. Então é importante você entender que a célula é uma fábrica de líder de qualidade. Então, os nossos líderes, eles não são levantados apenas por conhecimento teórico, simplesmente conhecimento teórico. Você imagina o seguinte, um pedreiro. Você imagina um pedreiro sendo formado apenas na teoria? Imagine isso. Ele aprendeu nos livros, um professor falou, ensinou, apenas na teoria, como exercer a profissão de pedreiro. Você imagina na hora que ele for pegar uma colher de pedreiro, ele não vai nem saber pegar direito na colher.
A gente conhece um bom pedreiro já quando ele pega na colher ali, da forma como ele faz, né? Como ele manuseia a colher, a gente já sabe que a pessoa entende, né? Uma vez eu contratei um pedreiro que ele ajeitava a massa com os dedos assim, né? Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu já vi que não tinha muita prática, não era uma pessoa não era um pedreiro de qualidade, né? Então, um líder, ele precisa realmente ser formado na prática. A teoria é importante, não vou dizer que não seja importante a teoria, mas a prática é que forma. Então, nós formamos nossos líderes no contexto da célula, na prática, né? Então, é importante que para alguém se tornar perito em qualquer coisa que ele fizer na vida, ele terá que aprender aquilo pela prática, não somente pela teoria. Ele tem que aprender aquilo pela prática. Nenhum líder é perito, por isso, nenhum líder é perfeito, nenhum líder é perfeito, por isso, não podemos colocar expectativas muito altas, né, em ninguém. Assim, o camarada tem que ser perfeito para se tornar um líder. Não, ninguém é perfeito. Não coloque expectativa muito altas, né? O que nós precisamos olha só, pessoas fiéis, disponíveis e ensináveis. Essas 3 características são extremamente importantes. Pessoas fiéis. Que são pessoas fiéis? Quando fala em fidelidade, já pensa logo em dízimos e oferta. É claro, também isso aí, porque senão o cara vai ser avarento, né? Se ele for infiel nos dízimos e na oferta, ele é um avarento, ele não serve para ser um líder. Mas essa fidelidade vai além da fidelidade em dízimos e oferta. Ele seja fiel, em primeiro lugar, a Deus. Que ele realmente ame a Deus, o seu reino, o reino de Deus esteja em primeiro lugar na vida dele, e ele ame as vidas, seja apaixonado por almas, como Jesus é apaixonado por almas. E para isso, ele vai se dedicar, ele vai ser muito fiel, por exemplo, ao Tadel, a estar no Tadel, sendo treinado, ele vai ser muito fiel à sua célula, né, as direções que o seu líder está dando, ele vai ser muito fiel na prestação de relatórios, ele vai ser muito fiel na sua participação na vida da igreja, né, nos cultos da igreja. Então ele vai ser muito fiel em se manter em santidade, né? Então tem que ser uma pessoa fiel. Outra coisa, ela tem que estar disponível. Tem gente que é uma maravilha, pessoas muito boas, mas não estão disponíveis, né? Não estão disponíveis, ou tem alguma coisa, ou é o trabalho que toma muito seu tempo. Por exemplo, quem trabalha no segundo turno no distrito industrial, por exemplo, ele está pouco disponível. É alguém que está trabalhando a noite toda, começa de tarde e vai a parte da noite quase toda. Ou seja, ele não tem muita disponibilidade para participar de culto, de Tadel, de reuniões e das próprias células, de ministrar a célula, de supervisionar uma célula, né? Pode até acontecer de ele ter uma célula no sábado de manhã ou domingo de manhã, né? Mas tem uma dificuldade aí de disponibilidade. Não é impossível. Nós temos líderes que trabalham, por exemplo, no segundo turno, mas tem uma limitação muito grande. Eu estou dando só um exemplo de disponibilidade, mas tem pessoas que até têm tempo disponível, mas ela não se coloca em disponibilidade, entenderam? Então, ser disponível independe muitas das vezes do tempo dela. Às vezes ela tem tempo, mas ela não se coloca disponível. Enquanto que tem outros que têm pouco tempo, mas o pouco tempo que ele tem, ele se coloca em total disponibilidade, né, para o reino de Deus. Então, ser fiel, ser disponível e o terceiro, que é fundamental, ser ensinável. Ensinável. O que é isso, irmãos?
Quando a gente diz que o líder não precisa ser perfeito, glória a Deus, é verdade, não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser ensinável. Eu não sou perfeito. Se eu não sou perfeito, quer dizer que eu tenho defeitos. Todos nós temos defeitos, é verdade. Mas se eu não for ensinável, eu vou permanecer com esses meus defeitos, eu não vou melhorar, eu não vou me aperfeiçoar, né? Eu não vou reconhecer minhas falhas, minhas limitações, a minha necessidade de aprender, de crescer, se eu não for ensinável. Então eu tenho que ser capaz de alguém chegar comigo e me corrigir os meus erros, eu reconhecer e a pessoa dizer, olha, você precisa agir dessa forma, o correto seria fazer dessa forma, olha, não é certo, não é correto você fazer assim, o assado, o correto é fazer assim, e eu ver, reconhecer e dizer, poxa, é verdade, muito obrigado, perdão aí pelas minhas falhas, muito obrigado por esse ensinamento, né? Eu lembro que assim que eu comecei a pregar na igreja, tinha um irmão que ele toda vez que eu pregava, ele tinha um bilhetinho no final da pregação para mim. Ele mesmo não tinha coragem de chegar e me entregar o bilhete. Ele mandava um filho dele, né, entregar para mim, ou uma filha dele entregar para mim. E nesse bilhete, ele me corrigia o meu português. Ele corrigia normalmente o português, também alguma coisa da Bíblia, né? Mas normalmente era o português que ele corrigia. Eu vi aquilo ali, irmãos, depois eu chegava com ele. Ele não entregava pessoalmente porque achava que eu ia ficar chateado, que eu não ia gostar. É claro que ninguém gosta de ser corrigido, preste atenção. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Se alguém dissesse, eu gosto tanto de ser corrigido, eu amo ser corrigido, está mentindo. Está mentindo. A correção, ela mexe com o nosso ego. A correção mexe com o nosso ego. Mas o nosso ego tem que morrer. Nós sabemos disso. Quem quer ser um líder sabe que o seu ego tem que morrer, né? E aí, quando vem essas correções, mexe com o ego aqui. Mas você tem que ser maior que isso. Uma pessoa ensinável, ela entende que aquela correção, ela vem para o seu bem. Ela vai produzir frutos bons na sua vida. Vai produzir frutos bons, né? Então, tem gente assim que quando vai ser corrigido já responde com 7 paus na mão, né? Como diz o ditado, né? Com o outro, aí já aponta logo o defeito do outro que está corrigindo. E você que não sei o quê, né? É assim, infelizmente. Mas nós precisamos, sabe, deixar o nosso ego morrer mesmo e agradecer pelaquela correção. Eu lembro, irmão, ele fez umas correções muito importantes para mim. O meu português era horrível, ainda precisa ser corrigido muito. Inclusive você que está assistindo aí, se tiver alguma falha que você está vendo aí, já faz um bilhetinho e me manda, não tem problema não, manda pelo WhatsApp, ou me entrega lá na igreja, eu vou te agradecer muito, muito mesmo, pode ter certeza. Eu me lembro que ele fazia isso e depois eu ia lá com ele, poxa, cara, eu quero te agradecer aí. Ele ficasse meio constrangido, achando que eu não ia gostar. E assim, na verdade, eu não gostava mesmo, como eu estou falando, o ego não gosta, né? Mas eu superava aquilo, eu digo, não, isso aqui é importante para mim, e ele tem razão, E aí eu ia lá e agradecia, e eu me sentia muito bem, e eu louvo a Deus pela vida desse irmão, né? Eu louvo a Deus pelas correções que ele fez. Então, o líder precisa ser ensinável. Irmãos, nós aprendemos com uma criança. Nós devemos estar dispostos a aprender com o nosso discípulo. Você sabia que o discipulado é uma via de mão dupla, né? Assim como você ensina, você também aprende com os discípulos. Então é importante você estar disposto a aprender, né? Então é necessário
para que a pessoa seja um líder de excelência, um líder de qualidade, que ela seja fiel, né? Que ela seja fiel, que ela esteja disponível e que ela seja ensinável. Ensinável, isso é muito, muito, muito importante, né? E olha, querido, nós temos na igreja, nós temos o trilho de liderança. O trilho de liderança que precisa ser praticado muito, intensivamente, massivamente nas células. O trilho de liderança é o que nos garante, né, que nós vamos ter uma pessoa ali naquele trilho para se tornar um líder. Desde a hora que ele se converte, a pessoa aceitou Jesus, ela já entra no trilho de liderança. São 24 passos que ela vai ter ali na vida dela cristã no começo, até chegar ao 24º passo, que diz assim, ó, seu líder de célula, seu supervisor de setor de área, concordam que você está apto para ser um líder de célula. Aí se está ok, beleza, aquela pessoa já está apta para ser um líder. Não quer dizer que automaticamente ela vai ser um líder, né? Porque a célula talvez não tenha multiplicado ainda, ou já tenha outro na frente dele, né? Mas ele já está apto para ser um líder, já está apto. Mas é necessário passar pelo trilho de liderança. Todo líder de célula tem que cuidar do trilho de liderança dos seus membros. O líder de célula é o responsável para garantir que todos os membros estejam no trilho de liderança, ou seja, estejam sendo treinados para se tornarem novos líderes. Então isso aqui é algo fundamental, né, para que você você consiga se tornar um líder e treinar líderes, né? Você que já é um líder que está treinando o líder. Então é muito importante que essa pessoa esteja no trilho de liderança, participando dos TADEs, participando da programação da igreja, participando da EMP, Escola Ministerial Paz. Ah, pastor, mas o senhor falou que tem que se aprender na prática. Sim, na prática e na teoria também. Falei sobre, não pode ser só teoria, mas é teoria e prática. E a EMP é uma ferramenta extraordinária. Hoje nós estamos de recesso, né? A EMP normalmente fica de recesso o mês de janeiro todo, né? Parte de fevereiro e depois volta. Depois vamos voltar com força total, né? Ou presencial, ou apenas pelo Zoom, ou os dois, mas a gente vai voltar com a EMP. Se prepare aí. Mas a EMP é a Escola Ministerial Paz, a nossa escola de ensino, né? E você precisa participar, você quer ser um líder. Amém, querido? Então, é importante você entender que a célula é uma fábrica de líderes. Ela precisa estar treinando, precisa estar aperfeiçoando, né? Pessoas, os membros da célula precisam se tornar líder. Para isso, precisa entrar no trilho de liderança, né? E precisam ser o quê? Fiéis, serem disponíveis e serem ensináveis. Amém? Glória a Deus, aleluia, que bênção, né, querido? Glória a Deus. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Não esqueça de sexta-feira, nós temos a nossa Noite de Glória. Nós queremos bater o recorde, nós estamos num desafio de bater o recorde de presença na live da Noite de Glória. Sexta-feira, se prepare, tá? Vai ser poderosa. Às 19 horas, a nossa Noite de Glória. Vamos bater o recorde em nome de Jesus. E também a nossa célula. Nossas células também funcionarão pelo Zoom, né? Amanhã, quarta-feira, tem célula de quinta, tem célula de sábado. É importante que a sua célula funcione, tá? Não precisa ser presencial por causa do decreto, mas ela pode ser feita pelo Zoom, né? Eu falei lá na igreja, aqui na minha casa é assim, reúne a família, né? E a gente entra no Zoom com os demais membros da nossa célula, e é uma reunião poderosa, muito boa. Acontece tudo que acontece numa célula presencial, né? A gente faz na nossa célula através do Zoom, e você pode fazer também, e vai ser muito bom. E domingo nosso culto
nossos cultos, tanto na sede, tanto da sede como do núcleo, só vai ser online, tá? Às 18 horas você vai participar do culto online. Isso é muito importante, todo mundo participando junto, no mesmo horário, né? Todo mundo se liga naquele mesmo horário, como se a gente estivesse num culto grande na igreja, né? Num salão bem grande, mas na verdade vai estar todo mundo na sua casa, naquele mesmo horário, no mesmo espírito, né? Naquele culto online poderoso, amém? Glória a Deus. Eu quero dizer também, querido, que é importante você se manter fiel nos dízimos e nas ofertas, nesse período, querido, que nós estamos aí nesse decreto, nessa pandemia. Eu quero dizer que as contas da igreja estão aí, os compromissos, a igreja precisa cumprir, pagamento de funcionário, água, luz, aluguel, né, uma série de custos que nós permanecemos com esses custos. E é importante a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E aí você pode, queridos, fazer a transferência do valor. Você pode usar o Pix, tá? Olha, sabe qual é o Pix da igreja? É o CNPJ da igreja, eu sei de cabeça, eu vou falar para você, como vai ficar gravado, você depois pode voltar e você pode usar o Pix da igreja. Anote aí, ó, Pix da igreja 05 398 920 0001 23. Entendeu? Então você, através desse número aí, que é o Pix da igreja, você transfere para o Bradesco, né? Para o Bradesco a sua oferta, o seu dízimo. Depois manda para a gente se é dízimo, né? E a gente vai, ou então depois, em outra oportunidade, bota no comprovante lá na igreja. Amém? Glória a Deus! Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as deliciosas consolações do Espírito Santo esteja com você e tua família hoje e sempre. Amém! Aleluia!